Graça e paz, graça e paz. Bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos continuando com as boas notícias para hoje, o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 7, e estamos chegando ao texto onde nós finalmente queríamos chegar. Após falar sobre a necessidade de perseverança, e nós entendemos que a perseverança é uma bênção, né? O adiar a bênção ou deixar a bênção para o momento oportuno, exigindo que nós perseveremos em direção àquele alvo, àquela busca, àquela conquista, àquela realização, o Senhor Deus acaba nos mostrando quem nós realmente somos, quais são as nossas verdadeiras intenções, o que as nossas decisões, né, acabam acarretando para a nossa vida, para a nossa mente, para a nossa consciência. A necessidade de perseverança é uma bênção no sentido de que nós somos sondados, né? Nós somos guardados, nós somos purificados pelo Espírito Santo que nos expõe tudo aquilo que nós precisamos saber sobre nós mesmos, inclusive o que precisamos deixar de lado, que precisamos aprimorar, melhorar e crescer em Deus. Há uma necessidade, portanto, de perseverarmos na fé, perseverarmos na oração. Agora o Senhor Jesus aborda a necessidade de perseverança, é um alerta com relação a, aos motivos pelos quais muitas pessoas se veem em situações difíceis. A partir do versículo 15, o Senhor fala: acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Jesus não floreia, não floreia, porque o número de pessoas que rodavam o mundo através de profecias não é muito diferente, de forma proporcional, aos que, aos que assim agem nos dias de hoje, na fé cristã e em outras fés. De um modo geral, as pessoas gostam de ter a ideia de que é possível se antecipar em relação aos obstáculos, aos problemas, e ao invés de trabalhar, ao invés de estudar, ao invés de se dedicar, né, ao invés de programar a sua vida, de preparar-se para o imprevisto, né, preparar-se para o imprevisto. Coisas ruins podem acontecer, então você precisa de uma reserva. Você precisa ter sua reserva moral, sua reserva espiritual, sua reserva financeira, você precisa ter sua reserva de conhecimento. Nós nos preparamos para o imprevisto, prevendo o quê? Imprevistos acontecem. Mas algumas pessoas querem saber exatamente o que vai acontecer, como se possível fosse antecipar o futuro ou vislumbrar o futuro. E Jesus fala dos falsos aqui, dos mentirosos, né? Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas o seu íntimo são como lobos devoradores. Essa postura é bastante comum. As pessoas gostam, né? As gentilezas, as sutilezas, né? Aquele jeito carinhoso, delicado, meigo, né? Bom, cada um segue o caminho que quer seguir. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei, nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Graças a Deus pela sua palavra e que o Espírito Santo nos ilumine e abençoe neste dia, nesta manhã de segunda-feira e no decorrer de todo esse dia. Apartai-vos de mim, porque eu nunca conheci nenhum de vocês. Jesus usa aqui metáforas da agricultura, que era muito comum, que era o ambiente, que era a vida do povo naquela época, né? Aí ele usa o que as pessoas sabem: uma árvore ruim, uma árvore doente não produz frutos bons nem frutos saudáveis. E uma árvore boa, plantada em boa terra, devidamente regada, adubada, né? Ela produzirá bons frutos. Não tem como uma árvore boa produzir maus frutos. Ele está falando do resultado, está falando do propósito. Ele
Ele está falando do alvo, do objetivo, os frutos que se produzem. Como nós já falamos, o padrão deve ser o mesmo. O padrão de avaliação de justiça deve ser o mesmo. É incrivelmente constrangedor a quantidade de pessoas que colocam a sua cabeça debaixo da mão de criaturas imundas e desprezíveis. É constrangedor ver servos de Deus, filhos e filhas de Deus, submetendo a sua cabeça, a sua mente, a pessoas imundas, a pessoas depravadas, a pessoas corrompidas, a pessoas cujo único propósito está nesta vida, neste mundo. E hoje, eles até declaram abertamente. Eles até declaram abertamente. Mas o que tem o falso com a perseverança? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. O caminho estreito, a porta estreita, a necessidade de perseverança em relação ao que foi estabelecido por Cristo Jesus. E ele alerta agora aqui. Ele alerta aqui. Cuidado com os falsos. Cuidados com os aproveitadores. Cuidado com os profissionais. Cuidado com essas pessoas que têm recursos de oratória, que têm o único propósito de manipular a fé, a vida daqueles que creem. Ah, mas Deus age de forma que nós não compreendemos. Mas Deus não tem comunhão com o imundo. Deus não tem comunhão com o impuro. Deus não tem comunhão com o depravado. Deus não tem comunhão com a pessoa que vive em função do dinheiro, do poder, do prazer, da manipulação. Demorou tanto tempo assim para perceber? Ah, mas você não sabe o que eu estava vivendo. Você não sabe a dor, o sofrimento, o desespero. Eu prefiro morrer doente, confiando em Deus para me curar, do que ir atrás de um cafajeste, de ir atrás de um aproveitador ou de um explorador, só porque alguém está dizendo que aquela pessoa é usada por Deus. Não, não é. Nunca foi. E nunca será. E nunca será. Ah, você não sabe, Marco, o que é o desespero. Bom, talvez eu saiba o que é o desespero. Talvez eu saiba o que é o medo, a dúvida, o cansaço, o esgotamento, como todas as pessoas do mundo sabem. O que eu não sei é o que leva as pessoas a buscarem a Deus onde Deus diz que não está. A buscarem o conhecimento de Deus através de pessoas que o Senhor Deus condena. A prática, a vida, o propósito, o caminhar. Eu não posso só culpar o falso profeta. Eu não posso culpar só o falso milagreiro, o operador de milagres falso. Eu não posso culpar só o exorcista aqui. Há uma verdade em relação àqueles que buscam as bênçãos de Deus, aqueles que aguardam pela manifestação do poder de Deus em suas vidas, que anseiam por um milagre em sua vida. Há uma responsabilidade, sim, porque não permaneceu naquilo em que o Senhor Deus ordenou. A pressa, o desejo de uma resposta rápida, a ideia de que sabe qual é o verdadeiro propósito de Deus para a vida, leva pessoas aí, ó. Semana passada foi em tal cidade, nessa vai em tal lugar, à noite vai buscar tal pessoa. A perseverança, a ideia de santificação é manter-se dedicado e alvo da graça de Deus, não importando as circunstâncias. Há pessoas boas, há pessoas boas. Há pessoas santas, há pessoas santas. Há pessoas usadas por Deus, há pessoas usadas por Deus. O que nós não podemos achar é que Deus se permite confundir com o que ele declara que é abominável. E o Senhor Jesus aqui fala, cuidado, cautela, cautela. Tem 3 áreas aqui, ó. São 3 áreas que o Senhor Jesus citou e ele cita. Nunca foi diferente.
Era assim naqueles dias. E ainda hoje, aqui ó, Jesus fala, muitos dirão a mim naquele dia. Que dia é esse? O cristão gosta de dizer que não será julgado, que a igreja não será julgada, que nós não seremos julgados. Muito embora a palavra de Deus afirme que o juízo, que o julgamento tem início pelos de casa. Deus não inicia o seu julgamento pelos de fora, ele inicia pelos de casa. E a Bíblia declara também que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Compareceremos perante o tribunal de Cristo. A fé, a salvação, a redenção proporcionada pela fé em Cristo Jesus, ela não nos torna invisíveis para Deus. Ela não nos concede um passe livre da maneira como algumas pessoas acreditam. Ela nos coloca no caminho proposto por Deus para que a vontade de Deus se manifeste na nossa vida, nos conduzindo à vida eterna. A perseverança diz respeito a permanecermos no caminho proposto por Deus. Não quero levantar dúvidas sobre a fé, sobre a esperança, sobre a certeza da salvação de quem quer que seja. Não é, a minha questão não é levantar dúvidas. A minha questão é expressar o que a palavra de Deus declara. Em alguns momentos nós pegamos a palavra de Deus e pensamos aqui o que ela nos declara para avaliarmos a nossa vida, para alimentarmos a nossa vida, a nossa fé e a nossa esperança. Quando recorremos a algo mais didático, como uma obra de teologia sistemática, porque aquela doutrina, aquele ensinamento já foi sistematizado, está devidamente mastigado, pronto, preparado para edificar a todos. Mas a palavra de Deus ela é bastante incisiva. Nenhuma obra de teologia sistemática, nenhuma obra de teologia bíblica, nenhuma obra de filosofia teológica supera o que está na palavra de Deus. Porque ela vai fundo. O Senhor Deus, através da sua palavra, ele mostra que ele nos conhece e ele nos conhece muito bem. Se você, como cristão, acredita que não haverá execução da sentença, eu concordo plenamente com você. Eu concordo plenamente com você. Aqueles que estamos em Cristo Jesus, não sofreremos a execução da sentença pelos pecados. Não sofreremos a execução da sentença. Por quê? O castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo e nos traz a paz. Ele sofreu a justa condenação pelos nossos pecados, sendo ele justo. Sendo ele justo. Ele sofreu a condenação pelos nossos pecados. Por isso, nós somos santificados e justificados, mas não diz que não seremos julgados. Não diz que o cristão não pode ser alvo de contradição ou de questionamento. Não diz que o cristão não será confrontado por Deus, pela palavra de Deus, pelo próprio Cristo Jesus ou pelo Espírito Santo. Muito pelo contrário. O julgamento, o padrão estabelecido está também sobre a igreja. Ah, mas nós não seremos condenados. Nós não sofreremos a justa condenação. Mas a condenação, ela existe. A condenação pelo pecado está lá. Não estará sobre nós a execução da sentença. E Jesus fala. É uma maneira figurada, simbólica? Também. Também é. Porque eu não sei se ninguém vai ter oportunidade de abrir a boca. Eu não sei se alguém vai ter oportunidade de abrir a boca. Na minha opinião, haverá um grande número de pessoas que diante do Senhor e Cristo, se pudessem, confrontariam o Senhor Jesus, tentando atribuir a eles mesmos atos de justiça, realizados em nome de Cristo Jesus, como forma de garantir uma passagem para a eternidade. E Jesus dirá para essas pessoas, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci, ou seja, vocês nunca tiveram comunhão com Cristo Jesus. Nunca foi na comunhão com o Espírito Santo. Nunca foi pela graça de Deus. Nunca foi o poder de Deus.
Foi pura manipulação da fé, da esperança, do desespero das pessoas. Esses homens e mulheres, que as mulheres gostam de ser incluídas no que diz respeito à responsabilidade, a ministérios, a unção, a poder. Agora, quando vem o chicote, né? Ninguém quer o chicote. Essas pessoas arrogantemente dirão: Senhor, por que estamos do lado errado aqui? O senhor errou. Jesus, o senhor não sabe o que o senhor está fazendo. Aí vem a três classes de indivíduos na esfera religiosa, três classes de farsantes na esfera espiritual, três classes de acafagestados, pessoas de mau caráter, de má índole. Não fui eu que inventei, é a palavra do próprio Senhor Jesus. Nós não temos profetizado em temos profetizadores. Profetizadores de quê? Profetizadores da mentira. Por isso que você, se estiver desesperado, aflito, por que Jesus fala que é preferível trancar-se no seu quarto, fechar a porta e orar em secreto a Deus, do que viver pelas ruas, pelas praças, gritando, berrando, falando? Por que Jesus fala que é preferível o silêncio? Porque Deus ouve até o nosso silêncio. Deus conhece a nossa mente, a nossa alma, as nossas angústias. Deus é conhecedor. Para você não se expor desnecessariamente a esses criminosos, a esses cafajestes, aos falsos, aos mentirosos. Precisa sempre pôr uma mão, precisa chegar perto, precisa tocar, precisa de um apoio financeiro. Sempre necessitam de alguma coisa. Sempre necessitam. A palavra de Deus nunca é o suficiente. A livre e soberana atuação do Espírito Santo nunca é o suficiente. Eles sempre precisam dar uma ajudinha. E toca aqui, rela ali, esfrega aqui, esfrega acolá, e conversa aqui, conversa ali, né? E visita fora de hora, né? Quando o marido não tá, ou quando a esposa não tá, né? Eles são condenáveis e serão condenados. Mas há que responsabilizar também a quem não dá ouvidos à palavra do Senhor e se submete a essas pessoas, a esses indivíduos. Não, Marco, mas aqui é poder de Deus, aqui nós pisamos na cabeça do diabo. Ah, então é aí? Então é por aí que ele entra na sua vida? No pisoteio, no sapateado, na dancinha? É desse jeito? Não, você não sabe o que está falando. Eu sei. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. Que a Bíblia declara: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Aprendeu um truque, aprendeu um macete, viu que deu certo em algum lugar, copiou e aplicou na vida dos outros. Deus está me dizendo: meu irmão, será que o Senhor Deus necessita tanto assim de intermediários? Será? Se a necessidade é sua, se a sua vida é dele, se você vive para ele, o que te faz pensar que a resposta não virá para a sua vida de alguma maneira? O que te faz imaginar que um profissional da tagarelice vai expressar a vontade de Deus especificamente para a sua vida? Então há que se responsabilizar, sim. Há que se responsabilizar, sim, também parte das pessoas que estão cooperando com o espírito do erro, com a proliferação do mal. Tanto que a igreja hoje, em nome de uma suposta liberdade, tem que conviver com criminosos. Tem que conviver com bandidos aí, pessoas que deviam estar atrás das grades. Ah, mas nós não podemos falar nada. É claro que nós podemos falar, porque é mentira.
Porque é mentira. Todos sabem que é mentira. É só uma exploração. Os profetizadores, porque as pessoas querem profecia. As pessoas gostam de profecia. Chamam de revelação hoje, né? É um termo totalmente equivocado, né? É um termo totalmente equivocado. Não tem revelação lá. Tá bom. Não tem. A revelação de Deus se completa, se consuma na palavra dele. O Espírito Santo tem sabedoria, tem discernimento distribuído a todos igualmente. É que dá trabalho. É que dá trabalho se apropriar da sabedoria, do conhecimento, do discernimento. Porque envolve dedicação, envolve leitura, envolve estudo, envolve responsabilidade. Ah, mas lá tá, então foi porque quis. Foi porque quis. Ouviu o que queria, não foi? Ouviu o que queria. Ouviu o que satisfez o seu coração. Mas não há que se garantir que foi a palavra de Deus. Os profetizadores, em seguida vem quem? Os exorcistas, né? Os expulsadores de demônios. Nisso, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu não tenho dúvidas quanto à realidade do universo espiritual, do mundo espiritual, além até da nossa compreensão. Eu não tenho nenhuma dúvida da existência de anjos, de demônios, da atuação desses seres, né? Uns para proteger, uns para destruir. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a essa realidade. Mas eu entendo que só Deus tem o controle sobre essas coisas, só Jesus Cristo, só o Espírito Santo. Porque tentar mensurar algo que não diz respeito totalmente à nossa realidade, à nossa natureza, é um empenho de insanidade. Se você se dedicar a estudar a palavra de Deus e estiver disposto a ouvir a verdade, você vai saber. Eu não tenho nada contra a prática do exorcismo, ou da libertação, ou de expulsar demônios. Eu não tenho nada. Eu não tenho absolutamente nada contra, desde que realizado para a glória de Deus, debaixo da graça, da unção, do poder de Deus. Eu não tenho. Eu não tenho. O que você não está querendo aceitar é o que está na palavra de Deus. Que muitos desses exorcistas, expulsadores de demônios, eles não são exorcistas nem expulsadores de demônios. Muitos, muitos, muitos que começaram servindo a Deus, começaram confiando em Deus, começaram dependendo da palavra de Deus, começaram dependendo do Espírito Santo, resolveram aceitar um caminho fácil, um caminho da repercussão rápida, criando espaço na vida de outras pessoas para manifestação dessas entidades, desses seres espirituais. Ah, mas se eu criei espaço para que o demônio se manifestasse na vida daquela pessoa, é porque aquele demônio estava agindo na vida daquela pessoa. Você criou um espaço para a manifestação de um demônio na vida de uma pessoa? Para facilitar o seu trabalho, para não ter que dizer para aquela pessoa que ela tem a responsabilidade de mudar a própria vida, de tomar decisões, de assumir um caráter e uma postura de submissão e obediência a Deus para ficar livre do poder do inferno? E quantas vezes você diz que expulsou o demônio daquela pessoa? Ah, não foram 2 nem 3. Então não houve libertação. Houve uma parceria. E de tanto abrir portas para a manifestação dessas entidades, cuja natureza e propósito a maioria dos cristãos não conhece, não sabe, adotar um discurso de outras crenças, de outra fé, de outras religiões, e que se tivesse a decência de procurar essas pessoas, ouviriam assim: cuidado com o que você está fazendo, porque você está fazendo uma coisa que não trará bons resultados. Como eu sei disso? Eu sei disso porque eu sei da vida de muitos homens e mulheres que começaram nesse caminho e hoje vivem debaixo de intensa perturbação. Sabe por quê? De tanto abrir portas para a manifestação dessas entidades, elas nem sequer perceberam o que estava atuando por trás disso. Você se tornou a porta, irmão.
Você se tornou o caminho. Você se tornou o canal. Por isso essa angústia, por isso esse desespero, por isso essa ansiedade, por isso buscar desesperadamente a manifestação dessas entidades e desses seres para suprir o quê? O seu vazio de Deus, o seu vazio do Espírito Santo, o seu vazio da palavra de Deus. Você está correndo o risco de ouvir do próprio Senhor: seu lugar não é comigo. Sua comunhão não foi comigo. Os profetizadores, os exorcistas, que está proliferando, né? E também aqui os operadores de milagres, né? Homens e mulheres que vivem da estatística. Porque se o dia da minha vitória chegou, se o dia da minha bênção chegou, se o dia da sua conquista chegou, você pode estar dormindo. É o seu dia, é a sua hora, é a sua bênção. Na multidão, sempre haverá alguém que foi agraciado por Deus e aquela é a hora, aquele é o dia. Se ele estivesse na casa dele descansando, teria acontecido, mas eles são profissionais. Eles até conhecem alguma coisa do agir de Deus e sabem manipular, né? E sabem se aproveitar. Porque se não foi naquele dia, foi ontem, foi antes, esta semana, o Senhor Deus. Não é isso que você ouve? Não é isso que você quis ouvir? E agora está com a vida aí, emaranhada, enroscada, totalmente complicada e comprometida, envolto em angústia, em desespero, em aflição, pensando em morte, pensando que a melhor coisa que pode acontecer na sua vida é morrer. Muitos buscaram esse caminho. Muitos buscaram esta angústia. Muitos se submeteram a essas aflições. É o caminho rápido, né? O resultado rápido, a fama rápida, o retorno financeiro e o prestígio quase que imediato. Enquanto que o caminho proposto por Cristo Jesus é o de perseverança, é o de fé. Eu falei aqui de manifestação de demônios, eu uso a referência que a Bíblia usa. Eu uso a referência que a Bíblia usa, né? Demônio é uma palavra grega, utilizada, é uma palavra que vem do grego, que tem uma conotação de divindade, né? Nós entendemos como esses seres espirituais, divinizados pelos homens, que gostam de se apresentar em relação a nações, a povos, né? Como se fossem seres divinos. Você vai encontrar referência a isso na história das religiões, você vai encontrar na mitologia, né? Você vai encontrar isso em muitas áreas do conhecimento humano. Muitas áreas do conhecimento humano. Eu já deixei claro, e sempre deixarei claro, eu considero absurdo o sujeito se dizer cristão, se dizer submisso ao Espírito Santo e depender de práticas outras, religiões outras, que ele até diz condenar, mas imita descaradamente. Tenta se apropriar como se tivesse cristianizado algo que diz respeito a outras manifestações religiosas, contra as quais nós não nos colocamos, nós não falamos. Por quê? Nós respeitamos e reconhecemos o anseio humano de estar em comunhão com Deus. Nós reconhecemos que a alma humana clama por Deus. A alma humana deseja, o espírito humano anseia por estabelecer e ser sustentado e ser alimentado pelo seu Criador. Eu divirjo em relação a determinadas práticas e determinados propósitos, mas eu não posso questionar o que evidencia a universalidade da espiritualidade humana. Eu não vou cortar o meu pé para
correr uma maratona. Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu prefiro permanecer nas limitações estabelecidas por Cristo Jesus. Porque nem mesmo em relação ao cristianismo eu sou obrigado a concordar com tudo que se faz, ou com tudo que se fez, ou com tudo que se pretende fazer em nome dele, quando nós temos na palavra dele advertências sérias em relação a tudo isso. Em relação a tudo isso. Deus quer trazer vida. Deus quer trazer cura. Deus quer trazer libertação. Mas com isso, o caráter apropriado, o caráter renovado, a disposição mental e consciente de uma vida vivida debaixo da graça de Deus, de uma vida que tributa glória e louvores única e exclusivamente a Deus. É isso que a palavra de Deus nos ensina. É isso que Jesus nos exorta. E ele segue aqui dizendo, ele segue aqui apresentando assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram o vento e bateram com a violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu chuva, vieram as enchentes e sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Quando Jesus acabou de pronunciar essas palavras, estavam as multidões atônitas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Sabe por que as multidões ficaram atônitas? Sabe por que nós ficamos atônitos com a palavra de Deus? Porque ela não esconde nada de quem Deus é para nós. Ela não esconde absolutamente nada de quem nós somos para Deus. E ela não oculta quem nós realmente somos diante de nós mesmos e diante de Deus. Sabedoria para viver envolve compromisso. Compromisso é uma disposição mental, consciente, de submeter-se exclusivamente a Deus e a sua vontade. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, que Deus te traga a paz, que Deus ilumine poderosamente a sua vida, a sua mente, o seu coração, para que as bênçãos de Deus sejam manifestas, porque já foram conquistadas por Cristo Jesus, mas que elas se manifestem poderosamente na sua vida. Deus te abençoe.